Olá, gente querida! Hoje é sábado da 34ª semana do Tempo Comum, dia 27 de novembro. E com o texto de hoje nós concluímos a leitura do discurso escatológico de Jesus no Evangelho de Lucas. Jesus hoje nos fala de vigilância e oração. É assim que devemos esperar a vinda do Filho do Homem. Lucas 21, de 34 a 36. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós fizemos um belíssimo percurso neste capítulo 21 do Evangelho de Lucas, o discurso escatológico. Nós lemos uma primeira parte, sobretudo do versículo 5 ao versículo 19. Aí o evangelista apresenta as grandes tribulações, a destruição do templo de Jerusalém, a aparição de anticristos, guerras, revoluções, terremotos, sinais cósmicos, sinais no céu, pestes, fome, perseguições, martírios, traições dentro da própria família. Foram muitas tribulações, muitos sinais precursores. Depois, os versículos 20 a 28, a destruição de Jerusalém e a vinda do Filho do Homem, acompanhada também de algumas catástrofes cósmicas. Nos versículos 29 a 33, Jesus conta a parábola da figueira. Quando ela brota, é sinal de que o verão está chegando. Assim, da mesma maneira, nós devemos saber interpretar os sinais dos tempos para decifrar o tempo da vinda do Filho do Homem. E, finalmente, o texto de hoje, versículos 34 a 36. O que Jesus diz no texto de hoje? Que devemos ter muito cuidado com a escravidão do cotidiano, a ditadura da cotidianidade. Vocês recordam, lá no capítulo 17 de Lucas, Jesus já falava sobre o período do tempo de Noé. No tempo de Noé, as pessoas casavam e se davam em casamento, compravam, vendiam, faziam isso, faziam aquilo, levavam a sua vida normalzinha e cotidiana. E ninguém havia percebido que Noé estava construindo a arca. Quando caiu o dilúvio, pegou todo mundo de calça curta, menos Noé e sua família. Isto é, embebidos e embriagados na cotidianeidade, não necessariamente em coisas ruins, não necessariamente em coisas perversas e más, não. O Evangelho de hoje fala de devassidão, de embriaguez, de preocupações cotidianas, do trabalho, de ganhar dinheiro, de correr para cá, de correr para lá. Muitas vezes as pessoas estão assoberbadas, embriagadas com tanta coisa para fazer, uma agenda superlotada. E não tem tempo para duas coisas importantes: vigilância e oração. Nós poderíamos dizer que a grande temática do Evangelho de hoje é a esperança. Como alimentar a esperança? Jesus diz que nós devemos estar despertos, acordados, vivendo da oração para ficar de pé no dia da vinda do Filho do Homem. Alimentar a esperança, por meio da vigilância ativa, caridosa e operosa, mas ao mesmo tempo alimentar a esperança por meio da oração. É assim que Jesus conclui o seu ministério público em Jerusalém. A partir do capítulo 22, vai começar o período do processo mesmo
e do encaminhamento de Jesus para a cruz. O que é que esse discurso escatológico nos ensina? Nos ensina que os fanáticos, aqueles que estão esperando com impaciência o fim dos tempos, que ficam bisbilhotando e querendo saber o dia e a hora, isso não vale de nada. Mas também os decepcionados, os ressentidos, aqueles que não esperam mais nada, também não vale a pena. A grande palavra de Jesus é o empenho e o compromisso no tempo presente. Esse é o tempo da igreja, é o tempo da vigilância, é o tempo da oração, é o tempo do testemunho, é o tempo do compromisso com o tempo presente vivido como graça de Deus. Tempo do testemunho, tempo da fidelidade, tempo da vigilância, tempo da igreja. As perseguições devem ser superadas por meio da esperança perseverante, de uma fé inabalável no Filho do Homem. Por isso mesmo, nós não devemos nos entregar a utopias futuristas, quando vai ser, quando não vai ser. Todas as vezes em que a humanidade buscou essa história do quando, deu com os burros na água. Jesus disse que o importante não é o quando, mas a fidelidade, a coragem, a vigilância e a oração. Guardemos então estas 4 palavras: fidelidade, coragem, vigilância e oração. Como é que Jesus trabalha o tema da escatologia com estas categorias apocalípticas? Ele vai buscar emprestado nos livros proféticos. Então, todas as imagens praticamente que Jesus utilizou no seu discurso escatológico provém dos livros proféticos. E Deus vai suscitar um resto fiel, um resto justo e santo. É por isso que ele dizia ontem: vossa libertação está próxima. Quando o Filho do Homem chegar, versículo 27, vossa libertação está próxima, versículo 28. Nós, cristãos, vivemos na esperança, antecipamos a esperança, antecipamos este fim último e bom em Deus. O céu é antecipado na nossa existência. As preocupações da vida, a riqueza, a busca de poder, isso pode nos distrair muito daquilo que é verdadeiramente o essencial. A oração, a fidelidade, a coragem e a vigilância. Isto é essencial. Deus nos mantenha sempre numa atitude de vigilância permanente. Amanhã é domingo, o primeiro domingo do Advento, e eu quero desejar a você um santo e abençoado Advento, caminhando na graça para o Natal do Senhor. Preparemo-nos, façamos uma boa confissão sacramental, uma revisão profunda de vida, para nos prepararmos bem para o Natal do Menino Deus. Um abraço a você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, no domingo, primeiro domingo do Advento. Até amanhã, se Deus nos permitir.